A Índia possui vários textos sagrados, mas com certeza os mais importantes são as escrituras védicas. Os Vedas são compilações de várias crenças antigas em um mesmo sistema religioso, o que possibilitou o nascimento do hinduísmo e suas várias vertentes. Um ponto central do Vedantismo é a questão do sofrimento humano. Assim, o essencial é conhecer as causas desse sofrimento e adotar um estilo de vida que possibilite o acesso a esse conhecimento. Esse estilo de vida é denominado de Yoga, que num próximo período é compilado e sistematizado por Patanjali. Essa prática é o norteador para conquistar concentração, meditação. Nessa esteira que trata sobre a meditação, podemos colocar uma série de sutras. Lembrando que sutras são versos, no caso eles foram reunidos por Patanjali, que auxiliam no processo do autoconhecimento, aí no processo da nossa autorreforma. Os Yoga Sutras eles são uma coleção de 196 sutras indianos sobre a teoria e prática do yoga, e eles foram compilados por volta de 400 a.C. por Patanjali, que sintetizou e organizou o conhecimento sobre yoga a partir de tradições mais antigas. Então a gente vai procurar estabelecer uma ligação entre esses Yoga Sutras e o pensamento de Jiddu Krishnamurti por meio de alguns excertos ilustrativos. Assim, a meditação, devido à sua raiz, requer a conscientização de que o sofrimento é inerente ao ser humano. Reconhecer as situações que trazem o sofrimento. Ignorância de quem somos, ou o eu separado, o prazer para fugir da dor, o medo da morte, o apego. Vamos começar falando só um pouco a respeito dos 4 primeiros sutras, como ênfase inicial aqui do nosso estudo. Então, o primeiro verso ele propriamente lança o conceito do yoga, que ele vai ser esse agente promotor de uma autorreforma. O segundo verso a respeito do aquietamento das ondas mentais, ou seja, para que nós possamos, a partir daí, ter determinadas orientações para o controle daquilo que nós poderíamos chamar hoje como formas pensamento. Essas formas pensamento, formas que vão ter uma determinada plástica, né? E elas podem até, em última análise, possuírem uma vida própria. Em relação ao terceiro verso, aquele que vê a si mesmo subsiste em sua própria natureza. O que ele procuraria talvez retratar aqui seria que nós, em nossa essência, nós não constituímos propriamente esse vaso purificador, esse corpo que possuímos, nem os pensamentos, nem a mente que nós temos. A nossa essência ela seria algo um pouco diferente. O quarto Yoga Sutra, em outras ocasiões, o eu parece que assume as formas das alterações mentais. A partir daí a gente poderia depreender 3 situações. Primeiro, em relação àquela questão que normalmente nós nos constituímos de perder a nossa essência, a nossa identidade original e nos confundirmos com os pensamentos que temos e com esse corpo que temos, como a gente mencionou inclusive no Yoga Sutra anterior, que propriamente não existe uma diferença entre o eu que ouve e o eu que fala, né? E a partir daí sim encontrar uma unidade em todas as coisas. Então, nesse mecanismo de feedback, né, que é estabelecido aqui por esse sutra, que ele estabelece uma ligação entre o emissor e o receptor, a gente vai procurar apresentar um contraponto estabelecido por Jiddu Krishnamurti, né, que estabelece, por exemplo, o contato entre o observador, o observado, o pensamento, o pensador e assim por diante. Né? O conceito que no caso envolve a unidade, como a gente mencionou, e propriamente um conceito que vem de nihil, né? Esse nada, a questão do nihilismo ou vacuidade, né? Que ele vai resgatar a narrativa do Krishnamurti sobre essa questão do observador, do observado, de modo a estabelecer um espaço entre eles, né? Um distanciamento,
Distanciamento esse promovido por algumas ferramentas, como a meditação, para que haja aí um entendimento sobre essa questão paradoxal que o tudo propriamente seria o nada, né? Então é um processo em direção à essência, que constitui, no caso, a nossa busca pelo autoentendimento, pela nossa autorreforma. No início, surge a primeira grande dificuldade, que é apenas observar os pensamentos e não se deixar capturar pelas preocupações do dia a dia. Observar e deixar passar. É o primeiro ato do desapego. Observe que ou desejamos algo que ainda não temos, portanto é um apego ao futuro, ou então desejamos manter algo que conquistamos, que é o apego ao passado. O desejável, então, é viver o presente, o aqui e agora. Quando esse sentimento se estabelece, começamos a trazer para a vida real essa conduta do deixar ir. Deixar ir em todos os sentidos. Os filhos que crescem e vão para o mundo, o desejo de consumo material, o amor que não deu certo. Aprendemos que a alegria e o bem-estar surgem quando vivemos a nossa natureza, que é a experiência do vazio. O vazio não como o nada, mas como possibilidade do tudo. Um copo que se esvazia para que o novo possa entrar e preencher nossa existência.